um pouquinho da nossa discussão nesse nosso encontro, né? Eu queria trazer aqui uma abordagem que eu não sei aonde vai nos conduzir, mas me chamou muita atenção. Quando a gente estava começando a organizar, a entrar, esperando uma chegar, outra chegar, a Simara fez um comentário comigo que me pegou fundo. Ela disse assim, a minha semana começou a 200 km por hora, né? Aceleradíssima, né? E aí me veio uma lembrança e uma busca por uma ilustração que eu não sei o que isso quer me dizer, mas alguma coisa quer me dizer. Na semana passada, aliás, na semana retrasada, eu mandei uma mensagem para a Simara e falei assim, Simara, seus filhos, seu marido possuem uma rede de oficinas. E será que você pode me indicar o telefone deles? Porque a questão, a meninas estão com uma questão, o carro da Lígia, na verdade, está com uma questão que a gente está entendendo o que está acontecendo. Muito interessante. O carro não apresenta nada, mas de repente você está rodando com o carro, ele começa a ter cheiro de combustível, e aí a gente fica com medo de rodar com o carro. Então, dá um super receio de acontecer alguma coisa, explodir o carro, sei lá, dar um vazamento de combustível. E é muito, me chama muita atenção, porque as meninas, as minhas duas filhas, têm carros iguais de cores diferentes. Há muito tempo atrás, o carro que fica com a Luísa tinha apresentado esse problema. Os carros são do mesmo modelo que eu tinha apresentado. E a gente tinha levado no mecânico, na época eu nem me ligava que a família da Simara tinha, acho que eu nem tinha tanto contato com a Simara, porque faz tempo isso, e esse carro, do nada, parou de ter cheiro de combustível, a gente não entendeu o que era. Ficou um tempo, e às vezes vinha, voltava, até que a gente cansou de ir para a oficina e sumiu do nada o cheiro. Quando foi a semana passada, a Lígia chegou falando, olha, meu carro está cheio de combustível, semana retrasada. Pedimos para o seu Cícero, que trabalha com a gente lá, olhar. Não, realmente está cheio de combustível. Aí passei uma mensagem para a Simara. A Simara passou o telefone, né, do lugar mais próximo, que era aqui perto de casa. Liguei lá, perguntei se precisava agendar. Não, pode trazer o carro no outro dia. Seu Cícero foi lá com o carro. Chegou lá, foi lá com o carro. Viraram de ponta cabeça. Olha, pode ser que tenha uma borracha aqui meio solta, passa não sei o quê, vem não sei o quê. Ficou uma manhã inteira lá com o carro. Não tem nada o carro. De novo, a mesma falta de diagnóstico. Isso me chamou muita atenção, porque no passado a gente já discutia diagnósticos. E me lembrou que a gente tem a questão da Simara ter uma família onde o pai era médico, e a gente já abordou várias vezes a falta de diagnóstico. Tá bom, voltou o carro, e aí vamos observar o carro. Quando chegou no final de semana, o César, bom, a gente tem que usar o carro da Lígia, para a gente ver se o carro está cheirando combustível ou não está cheirando combustível. Parece que tinha parado o cheiro de combustível. Saímos dar uma volta com o carro cheirando combustível. E eu com sentimento assim, não, a Lígia não pode rodar com esse carro. Perigoso, a gente precisa parar o carro e precisa mandar o carro de novo para consertar. Aí o César, bom, mas ela tem que ir um dia para a faculdade presencial. Então, tem que mandar ela de carro nesse dia, porque ela só tem permissão de carta por conta de idade, de cada uma dirigir o seu carro, não pode pegar o carro do César, o meu carro, porque daí não está cadastrado no seguro, não sei o quê. Eu não. A Lígia não vai dirigir esse carro, porque esse carro não pode rodar. Bom, eu sei que chegamos à conclusão que o seu Cícero vai levar a Lígia amanhã na faculdade e depois vai pegar esse carro e vai voltar para a oficina, lá na família da Simara, para identificar o que é esse bendito cheiro de combustível. E eu ouvi isso que a Simara falou, saí para pegar umas coisas e voltei com a sensação assim, gente, o que isso quer me dizer? A Simara está acelerando um monte e eu não estou podendo sair do lugar. O que isso, sistemicamente, aquele que acelera precisa me trazer uma resposta aqui, porque eu não estou entendendo isso. Falei, bom, o que tiver que ser, vai ser. A elucidação vai vir, né? Chego aqui, vejo a Dora com uma camiseta toda de estampa de exército. Aqui o negócio pegou assim, ó. Gente, o que essa camuflagem toda precisa me mostrar? Com medo de explosão, com medo de circular, e por outro lado, a Simara falando que está indo a 200 por hora. Então, para mim, vem um sentimento aqui, a partir dessa, né, dessa percepção, do que precisa ser visto. O cheiro de combustível, a camuflagem de guerra, o de alguma forma ter que ser parado. Para mim, tem uma questão sistêmica aqui tentando se mostrar. E aí, eu peço a colaboração de vocês para que a gente
busque uma compreensão mais profunda do que isso poderia tentar nos mostrar. E veja, enquanto eu esperava vocês chegarem, a Thaís chegou antes, e eu estava conversando com ela, e a Thaís dizendo, falando sobre dor de garganta, e eu falando, Thaís, se sua garganta está incomodando, pelo sim, pelo não, vai, faz o teste, faz o diagnóstico. É importante fazer o diagnóstico. E você falou, mas a Camilinha está tomando coragem porque o exame do Covid é desconfortável. Eu falei, eu também acho, me incomodou demais. Então, vê que aqui a gente tem uma mensagem de que diagnóstico dói. Só que, ao mesmo tempo, o diagnóstico bloqueia a caminhada, porque a Camilinha não pode ir para a escola. Porque com o risco de ter um diagnóstico, ela foi impedida de desenvolver a rotina dela. Percebe? Faz sentido para você tudo isso? Penso que muitas vezes o medo do diagnóstico, seja ele qual for, na área da saúde, na área do trabalho, enfim, familiar, que às vezes o medo do diagnóstico nos impede da gente ir atrás dele realmente. A gente vai encontrando, às vezes, desculpas, justificativas e adiando até que algo possa aparecer e esclarecer ou clarear aquilo que eu estava tentando buscar, sabe? Eu acho que é uma das 5 emoções que mais atravessam o ser humano. Em primeiro lugar, é o medo que vem. E é isso que muitas vezes nos impede mesmo, né, de seguirmos, de ir atrás daquilo que realmente a gente precisa ou daquilo que a gente quer, né? Vocês veem, o meu canal do YouTube, de vez em quando ele aparece, a chamada dele aparece grande, eu não sei. Eu sou muito desenvolvida em informática, eu não sei como é que eu faço isso. Quando acontece, vocês enxergam? Vocês enxergaram o que aconteceu agora com a chamada do meu canal do YouTube? Não. E o que aconteceu? De vez em quando ele aparece um pedacinho na tela embaixo com um convite para assistir algum vídeo, alguma coisa assim. Na hora em que a Roberta foi começar a falar, veio a seguinte mensagem, um convite para assistir a um filme, que eu não sei de quem é, tá? Pense 2 vezes antes de usar roupa preta. Quando eu cheguei, eu tomei um susto. Eu vi a Roberta de preto, depois eu vi a Mara chegando de preto. Eu falei, gente do céu, o povo agora realmente resolveu vestir o preto, né? Somos corajosas. Sim, mas aí, quando me vem essa questão do pense 2 vezes antes de usar o preto, qual é o meu sentimento de quando eu assumo um luto, sem, a partir do que você falou, Roberta, quando eu assumo um luto, sem saber se ele realmente de fato existe, eu já me determino muitas vezes a uma condenação que não faz sentido na minha história. O bloqueio, o que bloqueia o seguir o medo? O que eu disse? Eu não quero que a Lígia saia com o carro porque eu tenho medo que alguma coisa aconteça a partir de uma interpretação que eu já estou dando para inúmeras possibilidades que podem acontecer. Então, o que a gente tem aqui, né? As interpretações. Eu olho a Dora e eu não consigo enxergar a Dora, uma pessoa com uma cara jovem, uma estampa despojada. Por detrás disso, eu já vejo a guerra, eu vejo o peso do medo, eu vejo o conflito. Então, o que me vem muito forte quando você fala isso, né, Roberta? É a forma como eu me relaciono, como eu interpreto as oportunidades, as possibilidades da vida, acaba me trazendo uma condenação que nem sempre seria o meu destino. Entende? A minha postura determinando muitas situações que eu vivo no cotidiano, porque eu não consigo perceber uma outra interpretação para isso, então, para mim, tá de roupa preta, tá de luto. Perfeito. Você estava falando do medo, né? E o contato com o medo que você teve, não é?
e a Roberta começando a falar do medo. Interessante que, nesta minha correria, uma das coisas que eu tive contato foi com o medo do outro, entendeu? O medo do outro, o medo do outro talvez afete a gente até mais do que o nosso medo, porque o nosso medo é nosso, você conhece, né? O medo do outro parece que engole você, ele te pega, cola em você, e você fica sem... Porque você não tem ação sobre o outro. É interessante isso para mim. Sim, concordo. Mas por que nós ainda precisamos experimentar, além do que é nosso, do outro também? Pois é. Na verdade, nós estamos vestindo uma função que nem sempre é nossa, né? Nesse final de semana, eu assisti aquele filme Era Uma Vez um Sonho. Alguém de vocês assistiu? E chega um momento em que o neto da família vive tantas interferências das escolhas, de formas de tratamento da avó, da mãe, e já é um reflexo de toda uma situação disfuncional que eles viviam ali. Ele precisou fazer uma escolha entre o medo da mãe ter uma vida interrompida e ele ficar ali cuidando dela, ou entender que ela precisava viver o destino dela e ir para a vida dele. É uma história real, que ele escreveu uma autobiografia em 2016, e ele decide, ele opta por realmente seguir o caminho dele, dando o respaldo do olhar do amor, mas respeitando o destino e as particularidades, as fragilidades desse destino. A mãe, no momento em que ele faz essa escolha, a mãe, ela está envolvida com o uso de entorpecentes, e ele, então, entende que a mãe precisa do amor do filho, entende que a mãe precisa do carinho, mas também entende que ele não pode mais repetir um padrão de condenação, de abrir mão das suas escolhas em função do medo do que vai acontecer com o outro. E aí ele vai para o destino dele, né? Então, é que é muito difícil para a gente lidar com esse medo, porque nós nos sentimos responsáveis pelos outros também, né? A lei da ajuda, eu penso que é uma das maiores, nos nossos maiores desafios. Nós entendemos até onde nós ajudamos praticando algo ou nós prejudicamos praticando algo. Isso é um fio. É um fio. Até determinado momento, quando eu apoio, eu ajudo. A partir de determinado momento, eu tiro a consciência ou a percepção da pessoa de que ela pode, eu tiro todo o poder dela de resolução. E automaticamente eu digo para ela, você é uma fraca, você não sabe fazer nada. Quando eu assumo o papel que não é meu, eu assumo o papel de um filho adulto, eu assumo o papel de uma pessoa que trabalha comigo, automaticamente eu estou dizendo, deixa, você não sabe. E eu me coloco em superioridade nisso. Então, lidar com o outro, respeitando o movimento de vida dele, é muito importante, né? É muito significativo, né? Agora, eu também preciso entender que o outro, ele não vai agir ou reagir de acordo com o que eu espero, mas eu posso mudar a interpretação sobre a prática dele. Porque, veja, você tem medo que o outro haja de uma forma diferente daquela que você esperava. Mas se isso acontecer, a gente precisa entender que a oportunidade do diagnóstico vir à superfície e a cura acontecer, Simara. Enquanto eu faço no lugar do outro, com medo que o outro pratique algo, eu não permito que ele seja diagnosticado ou o sistema seja diagnosticado e a cura para esse sistema seja alcançada. Já pensou nisso? Não, você está falando, está me dando... Está me dando recurso para pensar. Thaís,
Você estava falando do filme que o menino quebrou, né? Como é que fala? Sempre a avó fazia de um jeito, a mãe fez do mesmo Um jeito, ciclo de repetição. ciclo de repetição. Mas ele precisa ter muita coragem, porque quando ele quebra esse ciclo de repetição, eu imagino que na cabeça dele, ele imagine que não vai ser aceito pela família também, né? Porque tem aquela história que você sempre fala do filho de peixe, peixinho que a gente repete o que a gente aprende e o que a gente vê. Então, a partir do momento que ele quebra essa repetição, é um ato de coragem, né? E num primeiro momento, você não é. Se você olhar no filme, eles falam, o advogado agora cheio de si. Em alguns momentos eles falam, né? Agora é o advogado da faculdade chique. Isso. Ele destoa do grupo, né? E quando você fala isso, eu fiz isso. Quando eu fiz a escolha de dizer eu sou consteladora, né? Alguns grupos olharam para mim e disseram, sabe assim, o seu contexto não cabe mais aqui. Com o passar do tempo, alguns perceberam que eu estava tão feliz, porque realmente essa era a minha prática de propósito de vida, que entenderam que fazia sentido e eu resgatei esse contato, principalmente na minha família com todos. Não foi que eu roubei, mas todo mundo olhava e falava, meu Deus do céu, surtou, né? O César, meu marido, falava isso, eu não posso falar que você é coach. Não sou, eu sou coach, mas eu não pratico coaching. Ah, mas é tão difícil explicar o que você é. Não explica, só fala. Ela é isso, né? Mas até eles entenderem que eu estava feliz com isso, hoje todo mundo diz, olha, a gente sabe que não teria um outro caminho, mas nesse período de ruptura, assim, onde todo mundo olha e fala, meu Deus, que maluca, agora deixou a sala, agora vai ficar trabalhando dentro de casa, que loucura, tá investindo nisso, até onde vai isso? Então, assim, realmente, tem a coragem, até porque a gente entende também que a nossa vida não é toda certinha, determinadinha, se a gente sabe que existe aqui dentro uma essência que te conduz e você sabe que você está em paz fazendo aquilo e que esse é o seu caminho. Mas, realmente, assim, é um ato de extrema coragem. Esse período é um período de solidão, que você tem que lidar com você mesmo. Você não tem para quem pedir a opinião. Você não pede opinião, porque você sabe que a opinião vai ser um não. É negativa, Você ouve o seu corpo. Numa meditação essa semana, eu falava que a maior forma de fazer escolhas hoje na minha vida é sentir o meu corpo e o meu coração. Se o meu corpo me traz bem-estar, o meu coração pulsa de forma gostosa, harmoniosa, né? Então eu falo, ok, essa é a escolha que eu faço. Se eu sinto o meu coração desconfortável, se o meu corpo dói em algum lugar, eu falo, não, essa não é a escolha que eu faço. Mas como eu descobri ouvir a minha essência a partir da comunicação do corpo? Quando eu entendi que eu não podia esperar do outro a resposta que estava dentro de mim. Mas isso, Kátia, é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo a se ouvir, a se entender, até chegar na coragem, saber que é um momento que estaremos sozinhos, nós por nós mesmos, e aí sim começa o retorno, né? Porque todo mundo vê que você está fazendo o que você gosta. E eu assisto isso nas pessoas que nos seguem também. De repente, isso aconteceu muito no começo da pandemia. Muita gente no começo da pandemia buscando soluções, buscando acalento, começou a participar das minhas lives, dos meus encontros, e de repente começaram a aplicar e alcançar soluções. Gente, mas que conflito. Aí eu chego para o meu marido, falo isso, meu marido fala assim, é maluca, né? Eu que começo a seguir. Maluca, imagine isso daí, que é isso? Né? Que fundamento que tem isso? E aí vem o conflito, né? Mas está dando certo para mim. E aí, por um período, você faz, mas você nem conta que você fez. Aconteceu comigo também. Né? Aí o César fala, mas vai fazer outra constelação? Nossa, vai gastar dinheiro de novo? Isso me faz bem, isso me faz bem. Mas realmente é um desafio até você incorporar uma nova percepção de vida, um novo hábito. E a partir dessas fases, com essa nova percepção, aí você vai. Aí se o outro falar, não fala, tá tudo bem. Mas esse processo de transição, como é difícil assumir diante dos outros, né? Eu vejo
profissionais, como é difícil chegar numa live e assumir, nossa, para mim isso faz sentido. Alguns médicos dizendo, para mim isso faz sentido, né? Outro dia eu recebi uma mensagem da Marie, uma amiga minha que também faz o programa de formação e tudo, e ela me mostrando, fiquei tão feliz, olha, eu fui a esse médico e falei que estava fazendo o programa de formação com você, ele falou, nossa, eu adoro constelação, e eu conheço a Kátia porque eu assisto as lives dela, que legal. Ela falou, nossa, eu fiquei tão aliviada, porque eu imaginei a posição dela, né, contando com aquele receio, quem vai falar, o médico vai falar disso, né? Quando ela obteve esse retorno positivo, ela falou, nossa, me trouxe uma leveza, um bem-estar tão grande que eu quis compartilhar com você, né? Então, é realmente esse movimento de transição ser encarado como um desafio positivo. Não como um peso, né, Thaís? Mas um desafio positivo, uma oportunidade, né? Que todos nós agora podemos viver. Mas agora me veio na cabeça, né? E voltamos para o medo. Porque, querendo ou não, você fica com medo até do julgamento. Eu acho que esse é o maior medo, quando você encara novos desafios, o medo de ser julgada, né? De ser reprimida, de ser julgada. Então a gente volta para o medo que a Roberta começou falando. E tem mais uma coisa, né? Quando você se torna constelador, como é o nosso caso, você ainda tem o desafio de trazer as elucidações que surgem na consciência de um movimento de correção, e você sabe que nem sempre é tudo tão racional e tão claro. Eu estava falando outro dia numa aula, e chegou a um ponto que, assim, eu tinha muito receio de falar sem entender por que eu estava falando aquilo, as pessoas falarem, nossa, surtou de vez. Até um dia que eu fiz um anúncio, nós estávamos num grupo lá na sala que vocês conheceram e frequentaram muito, e eu vi um cesto de batatas, e eu falava, Cristo, como que eu vou anunciar um cesto de batatas? Vou anunciar um cesto de batatas. E chegou uma hora que eu não conseguia mais seguir com a constelação. E eu falei, eu vou ter que anunciar esse cesto de batatas, porque senão a gente vai seguir. E aí eu peguei e falei, olha, gente, não entendo por quê, não tem como me explicar nacionalmente, mas eu vejo uma bacia, um cesto, uma fruteira cheia de batatas. Né? E quando acabou a constelação, uma pessoa veio em prantos falar comigo. Você não sabe, domingo a minha filha foi embora de casa, ela foi almoçar na minha casa, chegou lá, minha fruteira estava com algumas batatas fora da geladeira e as batatas estavam brotando. E ela teve uma discussão horrível comigo, falando que eu não podia comer aquela batata, que eu não cuidava da saúde, que eu estava sendo relapsa, deixando as batatas lá. E a gente teve uma discussão horrível e ela foi embora e não almoçou na minha casa. E eu tô super triste, porque ela não voltou para minha casa. Ela não falou comigo, ela tem a casa dela, tudo, mas ela nem falou comigo. E aí passou nisso, eu falei, bom, enfim, que bom que eu anunciei as batatas. No outro dia, essa pessoa me passou uma mensagem, eu saí da constelação, a minha filha tinha mandado uma mensagem, amanhã eu vou almoçar com você. Que besteira, briguei com você por conta das batatas. Quando isso aconteceu, eu entendi que eu precisava anunciar. E aí, quando você entende isso, se você anuncia um pouco ou muito, você já está etiqueta ali na testa, é doida, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai fazer diferença. Aí tá tudo certo, você já é assim e pronto. E você assume que você é assim. E aí fica tudo tão mais leve. Porque daí você não tem mais que nada. Você só é o que você é. Do jeito que você é, com as doideiras que você é e com as crenças e certezas que você tem. Né? Mas o que importa é que a vida flui sem peso e você vive pelo prazer de viver e de contribuir, né? Meninas, algo a mais a compartilhar? Senhoras mudas? Em relação ao medo, né? O medo realmente, né? A gente tem medo do julgamento, e o medo nos paralisa, né? Mas quando a gente vai tomando essa consciência, vai meditando, é aquilo que o nosso coração realmente mostrar para a gente sentir, a gente fala, vou com medo mesmo e fui. Eu acho que é a melhor solução. Vá com medo mesmo e realiza. Então, acho que veio isso para mim. Né? Ou seu corpo, você está com medo, mas seu corpo está dizendo, vai, eu tô te conduzindo a isso, né? Não tenha esse medo, né? Siga realmente, né? Acelere. Aí, controle a aceleração, né? Entenda que existe uma aceleração média ali, que é perfeita para o seu caminhar, e para que você tenha tempo de observar a paisagem, usufruir dessa paisagem, se relacionando com ela, de forma leve, de forma gostosa, né? Alcançando uma nova experiência de percurso, né? Sentindo a brisa,
observando as nuances do colorido, enfim, né? Realmente explorando de forma profunda. Porque o medo também é uma proteção. Exatamente. Sim. Né? Então, a gente se atira. De medo que é positiva, né? Quando você fala vai com medo, é por aí. A gente tem que pensar que tem um nível, né, de medo que nos protege, faz parte do nosso instinto de sobrevivência, isso. Então, se a gente olhar como uma proteção realmente, a gente consegue dar esse passo que você está falando, que a Kátia está colocando, né? Mas acho que muitas vezes o que acontece é que nos remete à infância, registros que a gente tem de memórias negativas lá atrás, e aí nos deixa preso, muitas vezes por conta disso, e aí, consequentemente, por falta desse esclarecimento do papel importante que o medo faz na nossa vida, né? Um papel positivo nesse lado, né? Por esse lado. Não foi nem que você viveu esse trauma na infância, mas você ouviu uma história, porque vem da sua família, porque vem um conceito da sua família, né? E alguns medos, eles são extremamente positivos, outros, eles realmente geram uma estagnação. Empreender não é bom, né? Quantos de nós ouviu isso, que empreender não é bom? Né? Muitas famílias não acreditavam naquele espírito mais arrojado de empreender, de criar uma empresa. Muitas famílias tinham o conceito de que você precisa ter aquela vida segura, de um processo de concursado, né, de um emprego fixo. Não tinha aquela visão de que também a qualquer momento isso pode ser uma representação de instabilidade, né? Então, entender até onde o medo ele contribui para a sua segurança e o quanto o medo pode também estar gerando uma estagnação. Empreender pode ser positivo, mas também não preciso tirar todos os recursos, colocar todos os meus recursos lá e correr o risco de amanhã não ter nenhum recurso de sobrevivência. Então, o medo dosado, a dosagem desse medo não é ficar com o carro parado, nem acelerar a 200 por hora, é desenvolver uma velocidade média de acordo com o percurso que eu estou experimentando. Olha que coisa interessante, a gente sai dos dois opostos e encontra o equilíbrio, né, desses dois opostos, né? É por aí. Muito interessante, né? Meninas, quero agradecer, então, toda essa discussão que nós tivemos, certamente contribuiu para uma nova percepção e para correções sistêmicas de muitas pessoas que estão assistindo, né? O que é uma correção sistêmica? O que é constelar? É tomar uma nova consciência sobre a forma como eu estou me relacionando com algo. Todas as vezes que essa consciência surge, seja através de uma música, através de um livro, através de um filme, através de um encontro, através de uma conversa com um amigo, automaticamente eu estou corrigindo, eu estou proporcionando correção energética em todo o meu sistema familiar e dessa forma contribuindo para uma melhoria de qualidade de vida e de recursos de todos aqueles que fazem parte do sistema. Então, eu quero agradecer a participação de todas vocês nesse nosso movimento, agradecer a todos que ficaram com a gente nesse nosso encontro, certas de que muitos outros virão e serão momentos inesquecíveis. A minha gratidão, um grande beijo, fiquem com Deus. Gratidão. Um beijo.